Celebraremos a Santa Missa nas seguintes intenções: Hermelinda Moura, João Figueira dos Reis, familiares falecidos; José e Maria Reis Soares, familiares falecidos; António Governo, Maria do Rosário Formiga e família falecida; Alberto Inácio da Costa, Maria de Lourdes Costa, Maria Conceição Carvalho e Maria de Lourdes Carvalho da Rosa, e por graças recebidas aos santos pedidos; Lúcia Silva e familiares falecidos; Zélia Medeiros, pais, família falecida; Leonel Souza, Elmira Souza, David Souza, João Souza, Maria Machado, António Diogo, Salmira Costa Pinto, Edmundo Diogo, Hermenegildo Costa Pinto e todos os familiares falecidos; Olinda Abreu Fonseca Vieira, pais, sogros, familiares falecidos; José Vieira Mira, pais, sogros, familiares falecidos; José Pereira Lourenço, Carlos Correia do Rego Souza e familiares falecidos; Jorge Alberto Cunha Chaves, esposa, Inês Cunha Chaves, avós e almas do purgatório; Mariano Couto e Alcídia Couto, António e Rosa Rodrigues, António Tavares de Braga e esposa, Daniel Marques e família; João José Costa e família, João Tavares, esposa e filhos, Bernardino Arruda, José Abreu, José de Oliveira, pelos familiares vivos falecidos João e Oliveira Arruda e pelas almas do purgatório; Manuel Cardoso, pais, sogros, familiares falecidos; João de Deus Rodrigues e família falecida e almas do purgatório; Maria Luísa Souza e José de Oliveira Cardoso; Rafael Delgado e Maria do Céu Simões Delgado; Manuel de Aruz de Souza, Joaquina Gonçalves Rodrigues e Agostinho Rodrigues de Souza. Em ação de graças ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, por uma graça recebida. Maria da Conceição Raposo, Nelson Ramoso e família falecida. Hermelino Jesus Carvalho, família falecida e almas purgatório. Cavaleiros de Conto, vivos e falecidos. Manuel dos Santos e família falecida. Em pé, iniciamos a celebração eucarística com o nosso canto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Hoje nós temos a alegria de receber na nossa comunidade paroquial o
Padre Diego Ferreira da Silva, que também é missionário da nossa comunidade missionária Providência Santíssima, e o Senhor tem sido providente e carinhoso conosco. Manda sempre padres jovens, novos, para colocar toda a força e energia aqui na nossa paróquia. Padre Diego tem 36 anos e é o seu primeiro ano, indo para o segundo ano da ordenação sacerdotal. Que Deus possa abençoá-lo, Padre Diego. Seja bem-vindo à nossa equipe missionária e receba a acolhida da nossa comunidade paroquial. Uma salva de palmas. Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão por celebrarmos o dia do Senhor, cantemos o nosso hino de louvor. Nas alturas e na terra paz a todos. Esse amor ele muito amado. Ó Senhor Deus, nós proclamamos, nos bendizemos e adoramos. E nós vos glorificamos e vos damos graças. Por vossa glória tão imensa, Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus, foste tu que veste tirar todo o pecado deste mundo. Tende piedade de nós todos, vós que tirais nosso pecado, as nossas preces acolhei. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós deveis ser santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo. É união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, faça a tua oração com toda a confiança. Hoje a igreja nos convida a celebrarmos de maneira especial o domingo da Palavra de Deus. Vamos pedir que esta palavra chegue ao nosso coração,
fortaleça a nossa fé, dê força à nossa esperança. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações, pelas nossas famílias, por aqueles que nós trazemos no nosso coração, pelos enfermos, para que recuperem a saúde, pela nossa paróquia, por toda a evangelização. E de maneira especial pelas intenções que colocamos no início desta nossa celebração e estão no altar do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar e vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Assim como no tempo passado foi molhada a terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberta de glória o caminho do mar, o além de Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas via uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz se levantou. Multiplicaste a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Mandião, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do seu opressor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, a quem é ter medo? O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar a suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem confiança e confia no Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. O Senhor é minha luz e a minha salvação.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma linguagem e que não haja divisões entre vós, permanecendo bem unidos no mesmo pensar e no mesmo agir. Eu solto, meus irmãos, pela gente de Cloé, que há divisões entre vós, que há entre vós quem diga: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Estará Cristo dividido? Porventura, Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebestes o batismo? Na verdade, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulon e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulon e terra de Neftali, estrada do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Padre Diego, meu irmão do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, que é o tempo do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste ano, o Papa Francisco proclamou que o terceiro domingo do tempo comum, a partir deste ano, será chamado o domingo da Palavra do Senhor. O domingo em que nós vamos abrir o nosso coração para ouvir esta palavra do Senhor.
para poder entender a importância que ela tem na nossa vida. Porque a grande preocupação, amados irmãos, é que hoje em dia, muitas vezes, nós já não temos mais o hábito da escuta. São tantas informações, são tantas notícias, são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes, durante todo o dia, nós temos uma montanha de informações que nós ganhamos. E as coisas é tudo muito rápido, tudo muito digital, tudo muito instantâneo, não é? E nós não paramos mais para poder ler. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, o jornal, a revista, já quase não existe mais. As pessoas já não têm mais os papéis, não é? Tudo agora é eletrônico. E aí muitas vezes nós, com essa rapidez, com esta realidade que passa tão rápido, nós já não paramos mais para poder ler alguma coisa. Já não paramos mais para poder ver uma informação. Se a informação dura mais do que 30 segundos, já não queremos ouvir mais. É muita coisa para ler, é muita coisa para ver, já perdemos a paciência. E o Papa já está preocupado com isso. Por quê? Porque nós perdemos a intimidade com a palavra de Deus. Nós perdemos a intimidade de aprofundar o nosso coração na palavra do Senhor. Então o propósito do Santo Padre, o Papa, é proclamar um dia, e de maneira especial no domingo, que é o dia da comunidade, que é o dia do Senhor, para falarmos da palavra de Deus. Porque às vezes nós precisamos perguntar ao nosso coração. Não olhe para ninguém e não responda isso, tá certo? Fica no seu coração. Quanto tempo nós gastamos por dia para ler a palavra de Deus? Às vezes nós dizemos assim: ah, seu padre, eu rezo tanto, já acordo 4 horas da manhã, só me levanto da cama às 8 depois de fazer todas as minhas orações, rezo uns 300 terços por dia, não é assim? Tenho já o meu livrinho de oração, e enquanto eu não rezar todos eles, eu não termino, não começo o meu dia. Eu às vezes estou lá rezando e me pego a dormir. Seu padre, são tantas orações, não é assim? É verdade, nós precisamos fazer essas orações. Mas dentro dessas orações, qual é o tempo que nós temos para a escuta da palavra? Ou até melhor, uma outra pergunta: será que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus na nossa casa, do lado da nossa cama, para que nós possamos lê-la todos os dias? Ou ao terminar o dia, ou ao começar o dia? Será que nós temos uma Bíblia na nossa casa? Claro, seu padre, eu tenho uma Bíblia na minha casa, uma grande, pesada, né? Eu não consigo ler porque toda vez que eu vou pegar ela dói até o braço, não é assim? Ela é grande, eu deixo ela lá enfeitada na minha casa, ela está aberta, seu padre, não é? E aí se o seu padre for lá e virar a página está até amarela, não é? Porque já faz acho que uns 4 anos que ela está na mesma página. Nem a página muda de lado, não é assim? Então hoje a palavra de Deus, hoje a reflexão que o Santo Padre nos pede é exatamente essa. Às vezes, amados irmãos, nós temos ela na nossa casa, mas às vezes nós não a lemos. Às vezes há uma diferença muito grande em Sagrada Escritura e Escritura Sagrada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela está lá na nossa casa, ela é uma escritura sagrada, não é assim? A gente sabe que fala de Deus, fala dos fazeres de Deus na vida do povo, dos acontecimentos, mas ela está lá, não muda nada. Ela precisa sair de ser uma escritura sagrada, para ela poder se tornar uma sagrada escritura. Sagrada escritura faz o quê? Transforma a nossa vida. Ela muda. Toda vez que nós lemos, nós nos sentimos incomodados. Ela transforma a nossa vida. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e ficar as mesmas pessoas, não deixar nada mudar dentro do nosso coração. Por isso o Santo Padre hoje vai dizer: olha, ao celebrarmos o domingo da palavra do Senhor, nós precisamos nos aproximar desta palavra do Senhor. Ai, seu padre, mas é tão difícil. Ai, eu não entendo a palavra de Deus. Aquela palavra é uma confusão, principalmente o Antigo Testamento, aquele monte de história, aquele monte de família, aquele monte de reis, profetas. Eu não consigo entender, seu padre. Eu não consigo parar para poder ler a palavra de Deus. Eu não consigo ter tempo para poder ler a palavra de Deus. Mas como?
Quantas e quantas vezes nós temos todas aquelas coisas que nós temos lá na internet, nas notícias, né? As pessoas adoram ver aquelas fotografias, ver as notícias das outras pessoas, a vida das outras pessoas, não é assim? Quando nós estamos lá, a gente já dá aquela aumentada assim para ver, deixa eu ver esse fulano, como é que ele tá, não é assim? E aí a gente vai para frente, vai para trás, perde tanto tempo, não é assim? Às vezes quando vê, ih, seu padre, já passei 3 horas vendo as coisas que estavam tudo lá, não é verdade? Então, se aquilo lá é tudo eletrônico, por que não pegar uma Sagrada Escritura que também é eletrônica, que também está lá, que também você pode aumentar, diminuir, você pode ler uma parte ou a outra, ou o Evangelho do dia. O mais importante, amados, é deixar com que esta palavra se aproxime, é deixar com que esta palavra venha ao nosso encontro. Ou uma coisa fácil para nós lermos a palavra de Deus: quem é que quando vem à missa já vem com as leituras lidas de casa? Quando nós lemos lá na casa, a gente já sabe o que vai falar na igreja. Nós já mais ou menos ouvimos essa palavra, nós já viemos preparado. E quando o padre vai falar sobre as leituras, aquilo vai trabalhando no nosso coração. Nós já ouvimos, nós já lemos, agora o seu padre vai explicando, tudo aquilo vai ganhando sentido. Está vendo, amados irmãos? Às vezes nem isso nós fazemos. Às vezes nem isso nós paramos diante da palavra para deixar com que ela transforme o nosso coração. Então não é simplesmente conhecimento, não é simplesmente entendimento, é o desejo de aproximar-se, aproximar da palavra de Deus, que não é apenas uma escritura sagrada, mas é uma sagrada escritura. É uma palavra viva. Preste bem atenção. O que é aquela palavra que nós lemos? É nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. A palavra de Deus que se fez pessoa. A palavra de Deus que se encarnou. Por isso, amados irmãos, nós somos os únicos no planeta que podemos dizer assim: olha, a palavra que nós vimos, ouvimos, tocamos, nós vos anunciamos. Esta é a palavra de Deus. Quem é que pode dizer que quando lê alguma coisa, ele vê, ouve e toca? A palavra de Deus para nós cristãos é assim: nós vemos, nós ouvimos, nós tocamos e nós anunciamos. Nós temos essa necessidade de nos aproximar da palavra de Deus como pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Evangelho na Quaresma, qual é o primeiro Evangelho no tempo da Quaresma? A tentação de nosso Senhor. Quando o Senhor vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites jejuando, qual é a primeira tentação que acontece? O demônio lhe aparece e diz a ele: olha, transforma estas pedras em pães, alimenta a tua vida, faz aquilo que você pode fazer, você tem poder e autoridade para isso. Qual é a resposta de Jesus? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa? Jesus estava falando da Bíblia? Não, naquele tempo não havia. De que Jesus estava dizendo? Da palavra do Pai. E qual é a palavra do Pai? Jesus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando o Senhor disse: faça-se a luz, faça-se o dia, faça-se as aves do céu, faça-se isto, faça-se aquilo. Quando ele diz faça-se, quem é que fez? A palavra que tornou vida. E esta palavra é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso que nós precisamos perguntar: será que nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós somos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque uma coisa é ouvir falar de Jesus, mas a outra é ganhar intimidade. Como é que nós vamos ficando íntimo de uma pessoa? Quando nós a conhecemos, quando nós andamos do lado dela, quando nós estamos fazendo alguma coisa com ela. Por isso nosso Senhor é a mesma coisa. Como é que nós queremos crescer na fé? Como é que nós queremos ter esperança? Como é que nós queremos ter fortaleza na nossa vida se nós não nos aproximamos de Jesus? Nós somos chamados seguidores de Jesus, nós somos chamados amigos de Jesus. Mas como é que nós nos tornamos amigos de Jesus? Lendo a palavra de Deus,
meditando a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, ouvindo a homilia, ouvindo a reflexão, para que essa palavra vá entrando dentro do nosso coração, porque senão, amados, nós vamos ficando enfraquecidos. A palavra do Senhor hoje é bem clara. Quando Jesus chegou na região da Galileia, ele passou pelo mar da Galileia e foi chamou Pedro, André, Tiago, João, e foi chamando, e eles responderam. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de Deus, porque eles ouviram a chamada do Senhor. Como é que nós vamos ouvir a chamada do Senhor se nós não entramos em intimidade com esta palavra? Olha o que nós cantamos: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a salvação da minha vida, o Senhor é a minha luz. Como é que o Senhor pode ser luz do nosso coração se nós não abrimos esta lâmpada para que ela possa iluminar a nossa vida, iluminar o nosso coração? Às vezes nós dizemos assim: seu padre, eu não consigo entender a Sagrada Escritura. Olha hoje para a liturgia, olha como é fácil. Se nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento é sempre a promessa que Deus faz, e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa. Quando nós olhamos para a primeira leitura, o que falou a primeira leitura de hoje mesmo? Vocês ouviram? Terra de Zabulon, terra de Neftali, tu que andas nas trevas, um dia brilhará no teu meio uma luz, e uma esperança nascerá. Aí a gente lê essa palavra e não entende nada, não é assim? Aí quando nós olhamos para o Evangelho, como é que começa o Evangelho? Quando João Batista foi preso, Jesus saiu de Nazaré e foi para onde? Terra de Zabulon, terra de Neftali, Galileia dos pagãos. E ali Jesus começou a fazer o quê? A anunciar a boa nova. O reino de Deus está próximo, convertei-vos. O que aconteceu? Na primeira leitura foi uma promessa, no Evangelho o cumprimento dessa promessa. Quem é a luz? Jesus. Quem começou a brilhar no meio daquela região? Jesus. Para se cumprir o quê? Aquilo que o profeta Isaías havia profetizado. Entenderam, amados irmãos? Quando nós olhamos para uma coisa, é uma promessa. Quando nós olhamos para outra, é o cumprimento dessa promessa. Então hoje, amados irmãos, a palavra de Deus faz um apelo ao nosso coração. Se somos cristãos, nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus, ganhar amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ganhar amizade com o Senhor Jesus Cristo não é dar um like no Facebook, não é isso. Ganhar amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo não é enviar um convite de amizade para nosso Senhor. Ganhar amizade para nosso Senhor não é cutucar Ele lá toda hora, não é assim? Ganhar amizade significa o quê? Abrir a Sagrada Escritura, deixar com que ela ilumine o teu coração. Porque senão, amados, nós vamos ficando fracos na fé. E quando nós ficamos fracos na fé, as pessoas vão colocando coisas na nossa cabeça. Eles vão colocando coisas que nós vamos achando que já não existe mais. Aí aquilo vai balançando a nossa fé. E quando balança a nossa fé, o que vai acontecendo? Divisões, contendas. O nosso coração já não pensa mais as mesmas coisas. O nosso coração já não pensa mais as mesmas realidades. E aí há brigas, divisões, disputas. É isso que o evangelista São Paulo, ou o apóstolo São Paulo, vai dizer na segunda carta de hoje. Quando as divisões começam a acontecer, a nossa comunidade vai se enfraquecendo. E às vezes colocam coisas na nossa cabeça que nós não temos fundamento. Por quê? Porque não se lê a palavra. Não é aqui que isso acontece, hein? Pelo amor de Deus. Mas quantas pessoas chegam para as outras pessoas e dizem assim: confessar-se. Eu não vou confessar não. Eu vou confessar para o padre. O padre é um homem igual nós. Eu vou confessar os meus pecados? Não se precisa confessar. Confessa-se com Deus direto. Ah, é? E quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu.
Os pecados que perdoares na terra, será perdoado no céu. E os pecados que não perdoares na terra, não será perdoado no céu. Como você me explica isso? Para aqueles que acham que já não precisam mais fazer a confissão, como é que você me explica isso? Está na Sagrada Escritura. Ou senão as pessoas dizem: ah, seu padre, eu não vou na missa mais, eu rezo em casa. E quando o Senhor disse assim: olha, tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Quando é que você vai conseguir fazer isso na sua casa? Quando é que você vai fazer isso na sua oração pessoal, não precisando participar da missa, rezando em casa? Entenderam, amados irmãos? Quando nós não lemos, nós enfraquecemos. E quando nós enfraquecemos, as pessoas colocam coisas na nossa cabeça. E aí nós começamos a fazer divisões. Ah, seu padre, porque eu gosto de Apolo. Ah, seu padre, porque eu gosto de Paulo. Ah, seu padre, porque eu gosto de Pedro. Ah, seu padre, porque eu gosto daquele padre que é bonzinho. Ah, seu padre, eu gosto daquele que faz tudo o que eu quero. Ah, seu padre, eu gosto daquele. Ah, eu gosto daquela. Ah, seu padre, eu não vou à igreja porque aquela fulana fica me olhando na igreja. Ah, seu padre, quando eu entro na igreja todo mundo repara a minha roupa. Ai, seu padre, eu não vou por causa disso. Ai, eu não faço por causa daquilo. Não é aquilo que eu estou falando não, hein? Pelo amor de Deus, tá bom? Então quando nós fazemos isso, olha o que Paulo vai dizer. Nós vamos à igreja por causa de Paulo? Nós vamos à igreja por causa de Apolo? Nós vamos à igreja por causa de Pedro? Quem foi que morreu na cruz por você? Foi Paulo? Quem foi que morreu na cruz por você? Foi Pedro? Quem foi que morreu na cruz por você? Foi Apolo? Quem morreu na cruz por você? Foi o padre? Foi o cantor? Foi o leitor? Foi a hospitalidade? Quem é que morreu por você na cruz? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. E se você vai à missa, vai por causa do quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por causa das pessoas. Não é por causa daqueles que estão lá. Não é por causa daqueles que estão à frente. Viu como é que vai enfraquecendo a nossa fé? Se nós tivermos um só coração, uma só alma e um só Espírito, a palavra de Deus nos une e nos faz mais forte cada vez mais. Ouçamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, acolhamos a palavra de Deus no nosso coração. Façam um propósito nesse domingo, e pelo menos um versículo da palavra de Deus você possa ler a cada dia. Se não tem na sua casa o papel, quando você for olhar alguma coisa no computer, né? Vai lá e olha a Sagrada Escritura. Olha a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. Chegue na tua casa hoje e pelo menos mude a página da Bíblia que está lá aberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos seja Nossa Mãe Maria Santíssima. Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai, que chamou o povo que andava nas trevas e quer iluminar todos os homens com a palavra de Cristo, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese e suas comunidades, para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo o apelo urgente da confissão ao Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos candidatos ao diaconato e ao presbiteriado, para que escutem a voz de Jesus Cristo e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos que sofrem e desanimam em toda a terra, para que o Senhor venha em seu auxílio e nos faça reencontrar a esperança. Ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos, leigos da nossa Diocese, para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno com todas as pessoas que vivem a seu lado. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que por meio do Evangelho chamais os homens à salvação, livrai-nos de todo o mal e fazei-nos caminhar para vós com inteira liberdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e por toda a sua santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da nossa fragilidade humana, com o poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, da vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos e, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Assim seja. Aleluia, amém. Assim seja. Aleluia, amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Sempre esteja a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, em nossa vida, que é três inumerável, dizer-nos a palavra essencial. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
conduz. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, visando teu povo escolhido, Senhor, nossos passos de paz. Andar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, prender ao serviço da vida, visando teu povo escolhido, Senhor, reino de nossa vida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho, unindo teu povo a caminho. Oremos. Deus onipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chamo aqui à frente os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e essas nossas irmãs que levam o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos associados aos sofrimentos do Cristo possam ser fortalecidos na fé, acompanhados na esperança e ter a graça de alcançar a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Graças a Deus. Aproveitando que ainda nós estamos em pé, gostaria de chamar aqui à frente a Conceição Guerreiro Costa, que vai receber a imagem da Imaculada Conceição e levar para casa. Tem um esposo também, tem o Sr. Joaquim.
Vamos dar uma salva de palmas então à família que recebe. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. O nosso boletim informativo já está pronto e vocês podem levar para casa com todas as informações desta semana. Só lembrando que no próximo final de semana nós teremos o pequeno almoço ou o Pancake Breakfast para a preparação das festas do Senhor Santo Cristo. Então no próximo final de semana, que é o dia 2 de fevereiro, nós já temos nesse dia o nosso Pancake Breakfast. Então aqueles que quiserem, nós temos as entradas, nós temos os nossos irmãos lá do Senhor Santo Cristo, da comissão, que estão no fundo da igreja para poder vender então as entradas. Custa apenas $10. É o Pancake Breakfast mais barato de Winnipeg, tá certo? Então se vocês quiserem participar, e eu sei que vocês gostam de uma coisa muito boa para participar, então além de ser o mais barato, você que é casal só hoje paga 20. Tá certo? Se comprar 2, paga 20. Um é 10, 2 é 20, tá bom? Então não perca, tá? Porque no próximo final de semana a gente já não está vendendo mais as entradas, tá bom? Então só para a gente já saber os números e tudo, se você ainda não adquiriu, faça também a sua aquisição e assim nós ajudamos a festa do Senhor Santo Cristo. Lembrando que as missas continuam nos horários normais, terça, quarta, quinta e sexta, às 10 horas da manhã. Na quinta, nós temos a adoração do Santíssimo Sacramento, com a bênção solene às 3 horas da tarde, quando nós rezamos o terço da Divina Providência. Lembrando que as escalas já estão prontas. No próximo final de semana já é fevereiro. Parece que nós estávamos celebrando o Ano Novo ontem, né? E já é fevereiro, né? Então as escalas para fevereiro já está pronta. Então dos leitores, dos ministros, dos corais, daqueles que têm as funções de hospitalidade, então já está pronta a escala para o mês de fevereiro. Se você tem as suas funções, levem para casa as nossas escalas. Lembrando que no próximo final de semana, dia 1º de fevereiro é o sábado, dia 2 de fevereiro é o domingo. Então no dia 2 de fevereiro nós celebramos a apresentação do Senhor, ou a festa de Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora dos Navegantes, ou Nossa Senhora da Esperança, não é? Essas são as festas que nós celebramos no dia 2 de fevereiro. Então só lembrando que nas missas do final de semana que vem, sábado e domingo, nós estaremos abençoando as velas, tá certo? Então se vocês quiserem trazer de casa as velas para serem abençoadas, tragam. Em todas as missas nós estaremos fazendo o rito da bênção das velas. Se você não tiver em casa, não se preocupe, aqui nós teremos vela também. Você pode adquirir a sua vela, faz uma doação depois para a igreja e assim você participa com a vela na celebração, tá certo? Então só lembrando que no final de semana que vem nós estaremos celebrando a apresentação do Senhor, tá bom? Então todos estão convidados para participar. E se nós abençoamos a vela no próximo final de semana, na segunda-feira nós celebramos quem? São Brás, né? Então é o dia de nós pedirmos a bênção das gargantas, principalmente aqueles que usam as gargantas para cantar bonito, né? Para ler para o Senhor, né? Então precisa de uma bênção especial. Então na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós temos a missa de São Brás e a bênção das gargantas, tá bom? Então todos estão convidados a participar. E mais uma vez, nós agradecemos a generosidade do Padre Diego de dizer sim à missão, e agora já chegou aqui no meio da nossa comunidade, já faz parte da nossa missão, não é? Então nós agora rezamos por ele, para que o Senhor possa abençoar e lhe dar a perseverança, né? Padre Diego quiser dar uma palavra à comunidade, né? Fique à vontade. Com muita alegria no coração que eu chego à nossa paróquia. Sou o Padre Diego Ferreira da Silva, vou fazer 36 daqui a alguns dias, o Padre André já falou que eu tenho 36, daqui a alguns dias com a graça de Deus. E eu tenho certeza, lembrava ontem, foi Nossa Senhora de Fátima que me trouxe a esta paróquia, esta devoção que eu aprendi no colo da minha bisavó. Com minha família até hoje se reúne para rezar o Santo Rosário, pedindo a Nossa Senhora as bênçãos da nossa família. Venho com um grande desafio, porque como eu tenho 1 ano de padre,
a Imaculada Conceição de Winnipeg é a minha primeira paróquia. Quando eu cheguei cá, muitos falaram: que bom que veio um senhor padre para poder ajudar o Padre André, que estava com muito trabalho. Eu ontem também lembrava, acredito que os paroquianos não rezaram direito, porque ele precisava de uma ajuda e Deus me mandou, né? Precisava de um padre melhor. Então, a responsabilidade grande de poder ajudar naquilo que Deus espera de nós aqui, junto com a nossa comunidade missionária Providência Santíssima, no trabalho que o Padre André, a irmã Deigivan, a irmã Karina já estão fazendo, para poder somarmos essas forças e juntos, para a glória de Deus e a honra do Imaculado Coração de Maria, nós possamos cada vez mais viver a nossa fé católica. Então, espero dos senhores a paciência para eu poder aprender direitinho, e em tudo, por favor, rezem por nós, para que em nada nós possamos atrapalhar o que Deus tem reservado, e no que os senhores precisarem, nós estaremos aqui. Sejam todos abençoados. Então, como é a primeira paróquia do Padre Diego, fica aí a nossa missão de rezarmos por ele, pela perseverança, pela graça do Senhor, para que ele possa continuar cada vez mais no nosso meio e nos ajudar nessa evangelização. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Senhor,